Aí estamos de volta com o nosso Falando nessa tarde, conversando sobre dois assuntos: o desconforto que é, né, conviver com uma pessoa que ronca ou você roncando. Uma pessoa que ronca, doutor Fernando, ele consegue se ouvir roncando? Não, né? Algumas vezes sim, Naya. É? Quando a pessoa acorda com o próprio ronco, isso vários pacientes referem, eles acabam ouvindo o próprio ronco. Isso pode acontecer, sim. E assim, quando vocês filmam, ficam acompanhando lá na clínica, no instituto, as pessoas durante o sono, eles se veem roncando, vocês mostram depois, tem aquele tratamento de choque? Pode fazer isso sim, pode mostrar, né? Dependendo do paciente a gente mostra, assim, porque normalmente quando é o primeiro contato, o paciente tem um pouco de resistência ao tratamento, acha que não precisa. E aí mostrando o vídeo, ou por exemplo esse vídeo que a gente mostrou aqui, o pessoal se conscientiza um pouquinho mais. Se conscientiza. Até nós temos outro vídeo, né? O que a gente vai observar nesse outro vídeo, que são imagens? Esse vídeo é um vídeo esquemático, né, Naya? Então é um esquema digital para a gente entender o que acontece na garganta no momento da apneia, tá? Certo. Já está no ponto, Cíntia? A gente já pode rodar? Perfeito. Olha aí, ó. Essa é uma pessoa com a barriga para cima, dormindo, e ali a gente viu o ar passando por trás da língua, tá? Você está vendo que agora, nesse momento, a base da língua caiu, né? E teve uma obstrução. O paciente voltou a respirar, cai de novo a língua. Certo. E assim ele vai durante a noite. Alguns ciclos ele consegue respirar e alguns ele tem apneia, como aconteceu ali agora, tá? Que dá uma parada mesmo, né? Essa máquina aí é o que a gente estava falando da máscara, o CPAP, né? O CPAP é um dos tratamentos para apneia do sono e ela funciona dessa maneira. É aplicada no nariz do paciente, tá? E quando ela é ligada, ela vai aplicar um fluxo aéreo, uma pressão de ar, que vai ter esse efeito que está mostrando ali agora, tá? É a formação de um coxim de ar que vai prevenir completamente a apneia do sono. E a língua praticamente não relaxa ali. Não é que não relaxa, ela está relaxada, mas ela não consegue cair daquela maneira que estava acontecendo ali, tá? Como se fosse um colchão de ar mesmo, que se forma na garganta, por conta dessa máscara que a gente aplicou, que previne completamente a apneia, tá? Então, o CPAP é um tratamento, é o principal tratamento para a apneia do sono. Que é uma máscara. É uma máscara. Mas que tem uma certa resistência por parte dos pacientes, na primeira vez, porque incomoda e tal. Mas poucas doenças na medicina têm um tratamento como o CPAP é para a apneia, que consegue evitar completamente os eventos fisiopatológicos, né? Como é que foi descoberto? Alguém criou? Alguém criou, foi o Dr. Sullivan, nos Estados Unidos. E o primeiro CPAP era uma coisa monstruosa. Parecia que o paciente era um astronauta, né? Literalmente. Então, hoje em dia, se miniaturizou muito, né? Principalmente as máscaras, que é a interface com o paciente, que é o mais importante, né? Então, hoje em dia, tem máscaras bem pequenas, bem delicadas, que o pessoal está tendo bastante facilidade de usar. Por exemplo, quando eu faço a primeira consulta, né, com o otorrino, vocês lá no Instituto, vocês têm toda uma equipe multidisciplinar, né? Então, assim, tem situações em que o otorrino me ajuda, tem situações que o pneumo me ajuda, um neuro, como é que funciona? Assim, porque a causa é uma só, quer dizer, a gente está conversando sobre as diversas causas, né? Exato. Mas como é que eu vou conduzir o meu tratamento? Depende de cada pessoa. Até essa pergunta que você está fazendo vem numa hora bem adequada. A Associação Médica Brasileira acabou de reconhecer uma nova área de atuação médica, uma especialidade, que é a medicina do sono. A medicina do sono, ela contempla várias especialidades, entre elas a otorrinolaringologia, a pneumologia, neurologia e psiquiatria, né? Por enquanto, tá? E a medicina do sono, ela realmente é multidisciplinar. Então, alguns casos que são cirúrgicos, né, que tem que fazer algum tipo de cirurgia, a gente tem que ter um otorrino trabalhando junto para poder fazer isso. Claro. Os pacientes que têm distúrbios ventilatórios associados, alguns pacientes têm hipoventilação, não é só apneia, são casos mais complicados. Então, sempre tem que ter um pneumologista. Os pacientes que têm insônia associada, outros distúrbios neurológicos, distúrbios do despertar, aí é importante você ter um neurologista. Então, é uma área mista, né, de várias especialidades. Quer dizer, da medicina. Tão sério o número pela estatística, o número de pessoas atingidas, né, que estão passando por situações, o número é grande que a própria associação, né, médica brasileira acabou reconhecendo que necessita de uma observação mais atenta, é isso? Exato, e no Brasil faltava essa regulamentação, nos Estados Unidos isso já existe há muitos anos, né, e no Brasil isso se chegou num consenso agora e foi regulamentada a medicina do sono. Que legal. Além das máscaras, se eu virar de lado, eu consigo dormir melhor? Eu paro de roncar? Então, dormir de lado é uma medida
postural, né? Uma medida fácil de fazer e que melhora o ronco, sim. E melhora a apneia também em alguns pacientes, né? Mas não muito tempo, porque a pessoa geralmente volta a ficar de barriga para cima. Porque de barriga para cima que é o problema. Assim. Pois é, só tentar dormir de barriga, né, de lado, muitas vezes é difícil, né, Naya? A gente tem alguns dispositivos que a gente usa, alguns truques que a gente ensina para os pacientes para eles se forçar a ficar nessa posição. Opa, um dos truques pode revelar? Claro. Então, por exemplo, a gente às vezes orienta o paciente a dormir com uma camiseta, né? E que se costure um bolso nas costas da camiseta, tá? Um bolso mesmo. E ali coloque bola de tênis, alguma coisa que incomode quando a pessoa fica no decúbito dorsal, tá? Certo. Vai ficar incômodo, ela vai ter que virar de lado. Exato, acaba virando de lado, tá? Essa medida postural, decúbito lateral, muitas vezes ela é insuficiente, isso que a gente precisa saber também, né? Na grande maioria das vezes, aliás. Então, ele vai diminuir o ronco, diminuir a apneia, mas não vai tratar completamente. Então, não pode só fazer isso, tem que ir no seu médico para ver se avaliar o caso direitinho. É porque às vezes a pessoa já virou de lado, já fez essa super camiseta, né, com umas bolinhas, aí reduz, poxa, melhorou, posso parar o tratamento. Tem pessoas que saem pela tangente. Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquele vídeo que a gente mostrou ali é uma apneia dramática, grave. Aquele do senhor roncando lá? Isso, o primeiro vídeo. Tá. A maioria dos pacientes, a maioria dos eventos não são tão fáceis de se perceber. Muitas vezes até um médico especialista em sono olhando o paciente não consegue detectar, porque existe um evento que chama hipopneia. A hipopneia é a redução do fluxo respiratório com queda da oxigenação, que a gente não consegue detectar só olhando, só realmente no laboratório. Tá. Então, a gente não pode simplesmente fazer essa medida e não ir mais no médico. Entendi. Por exemplo, quando a gente fala em cirurgias, né, a questão da cirurgia só se realmente tiver necessidade, né? Isso tem que ter uma gravidade, tem que esperar muito tempo, ou chega paciente assim, não, vamos operar, acho que é melhor. Como é que funciona essa questão da cirurgia? A cirurgia para apneia. Eu não quero usar mais máscaras, por exemplo. Pois é. O CPAP seria o tratamento de primeira linha para a apneia do sono. E muitas vezes a cirurgia nasal principalmente, ela é usada como um tratamento coadjuvante mesmo com o uso do CPAP. Afinal, você usando uma máscara de pressão positiva no seu nariz, se você tem um nariz obstruído, você vai ter mais dificuldade de usar essa máscara. Então, a cirurgia muitas vezes ela acompanha o CPAP. A cirurgia como tratamento único para a apneia, ela tem que ser em pacientes muito bem selecionados. O que vai influenciar na taxa de sucesso dessa cirurgia? Primeiro, a presença de alterações anatômicas, como a gente tinha falado. Presença de uma amígdala muito grande, alterações crâniofaciais e tal. Para a gente ir lá e corrigir com a cirurgia. Tem que fechar um diagnóstico bem, né? Exato, tem que ser bem avaliado. Certo. Segundo, obesidade. Quanto mais obeso o paciente, pior é o resultado do seu tratamento cirúrgico. Entendeu? Então, um paciente magro vai ter muito mais chance de se dar bem com uma cirurgia para ronco do que um paciente obeso. E em terceiro, a idade. Então, o paciente jovem, magro, que vai ter uma amígdala muito grande e está roncando, a chance de você operar a amígdala desse paciente, fazer uma uvulopalatoplastia ou mesmo uma amidalectomia e o paciente ficar bem é muito maior. E quando a gente fala às vezes da obesidade, né, da circunferência, mas tem obesidade aqui, né, cervical. Que a principal medida que se relaciona à gravidade da apneia, a presença e a gravidade da apneia é a circunferência cervical. Até lá no nosso exame a gente tira essa medida também da circunferência cervical, que é muito importante. Então, o paciente que tem um pescoço muito volumoso, muita infiltração gordurosa ali no pescoço, vai ter uma apneia mais grave em geral. Olha só. Então, assim, na questão do sono mesmo, existem diferenças, assim, de roncos? Porque tem o sono, né? A fase REM, aquelas fases diferentes, né? E tem algum ronco, assim, que é mais característico da pessoa? Tem um ronco... Existe o ronco normal ou todo ronco realmente... sinaliza alguma coisa Todo errada? ronco, né, é um sinal de restrição de fluxo aéreo, tá? Existem pessoas que têm apneia muito grave que roncam pouco, sabe? Porque ele fica tanto tempo sem respirar que você não percebe tanto o ronco, entendeu? Quer dizer, quando a pessoa está roncando, ainda está tendo um certo fluxo respiratório, né? Certo. Quando a pessoa tem uma apneia muito grave, toda hora em apneia, ele nem produz tanto ronco, né? Então, se basear só no ronco, só no barulho, é uma análise muito limitada. Tá. Sabe por que eu perguntei? Porque assim, quando é que eu tenho que realmente procurar um médico? Né? Se a pessoa está roncando, deve procurar um médico, tá? Para ser bem avaliado. Se o médico achar necessidade de fazer o exame do sono, ele vai solicitar para você. Então, o que você não deve ficar é roncando em casa, crianças roncando, né? Pois é, a gente comentou. E não procurar ajuda médica. Tem que ir a um médico.
Além dessas questões, por exemplo, mudar o estilo de vida, perder peso, ter uma atividade física, né, pelo menos 3 vezes por semana, como o senhor comentou, a questão da alimentação, a questão do CPAP, né? CPAP, que é a máscara. Porque, assim, dá para afastar realmente o risco de problemas cardiovasculares e respiratórios com a máscara, é isso? Até pela exigência que o corpo vai tendo com o sofrimento, né? Porque precisa respirar, exige mais, o coração trabalha mais e tudo isso. A grande virtude do CPAP, Naya, é que existem diversos estudos multicêntricos, muito grandes, populacionais, que demonstraram que o uso do CPAP em pacientes apneicos revertem essas complicações cardiovasculares, esse risco cardiovascular. Você tinha uma grande chance. Cai a pressão arterial, os pacientes deixam de ter um infarto naquela frequência que aquela população que não usa o CPAP estava tendo, né? Então, existe muita evidência científica de que esse aparelho é eficaz. Então, essa é a grande virtude do CPAP. Vale salientar que a gente está falando dessa questão toda porque, por exemplo, para chegar, eu quero comprar um aparelho, né? Existe, assim, depois de um tratamento, eu posso ter o meu kit em casa para viver melhor? Quem precisa usar o aparelho, não é todo mundo que vai usar o aparelho, mas quem precisar usar o aparelho, claro, vai ter que ter o seu aparelho. Ou eu chego, assim, numa crise, eu vou lá na Somed, né, que nem nebulizador. Não é assim. A apneia do sono é uma doença, como a gente falou, crônica. Então, ela não vai embora, né? Então, o paciente tem que ter o seu aparelho, usar em casa. Então, realmente é uma coisa... manter o tratamento, né? Para o resto da vida. Para o resto da vida. Conversei aqui com o Dr. Fernando Vieira, né, otorrinolaringologista, né, juntamente com a equipe multidisciplinar lá no Instituto somed.com.br. Exato. É isso, doutor Fernando? E fica o recadinho assim, para as pessoas, né? O que o senhor acha? Não esperar, né? Muito. Você sentir que tem alguma alteração. Tem algum problema do sono, não só o ronco, não só a apneia, é o principal, mas existem muitos outros, insônia, alterações do despertar, parassonia, sonambulismo. Tem algum distúrbio do sono, está prejudicando a tua vida, procure ajuda, procure o seu médico para te ajudar a ter uma qualidade de vida melhor. Bacana, gostei. Obrigada, doutor Fernando. Obrigado um abraço você, ao doutor Pablo e equipe lá. Tá joia, obrigado. Obrigada. E a gente faz uma pausa.